É um prazer muito grande a gente poder ter esse encontro e aproveitar essa chance, o melhor que nós pudermos. Por isso eu quero pedir a você para avisar a quem você desejar, aquele que, sendo seu amigo ou amiga, ou parente, ou pessoa a quem você quer bem, já se pronunciou, já disse a você que gostaria de saber, de ouvir o Evangelho sem complicações. Se você quiser, comunique essa pessoa, nós vamos a um intervalo, eu volto com você e com tantos quantos nos estejam vendo e ouvindo agora. Daqui a um pouquinho mais. Tchau. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name El Shaddai, El Shaddai, Erkam Kana Adonai. I will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Ram, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. To the outcast on her knees, you were the God who really sees. And by your might, you've set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name El Shaddai, El Shaddai, Erkam Kana Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. Eu tenho aqui comigo uma carta do apóstolo Paulo, escrita aos Colossenses, e ela está aberta. Eu queria pedir a você que, se possível, prestasse toda a sua atenção. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 13. Ele diz o seguinte: ele, se referindo a Jesus, o que simplificaria se disséssemos Jesus nos libertou do império das trevas. Ou, se a gente preferir, o Pai nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aí você ouve uma expressão dessa e fica sem entender. Diz, o que significa isto? Essa história de que Deus, em todo o seu poder, me libertou de um império de trevas e de escuridão e me transportou para o reino do Filho do seu amor, que é Jesus. De modo que agora, Paulo prossegue afirmando, nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados em Jesus. Agora, esse transportar do Pai que me leva de um império das trevas para o reino do Filho do seu amor se estabelece em mim como algo que
traz para mim a redenção, a certeza de que eu fui resgatado, de que eu fui comprado, de que tudo quanto concernia a minha dívida e pela qual eu estava imobilizado foi pago. E que eu recebi, nesse mesmo ato, a remissão dos meus pecados, a lavagem, o esquecimento, a limpeza, a purificação de todos os meus pecados, aqueles que são pecados da minha constituição já torta, aqueles que são pecados relacionados às minhas deliberações, dos delitos que eu cometi na minha vida por desígnio, por deliberação. Sei que não está certo, mas vou fazer. Os pecados que me são ocultos também foram lavados, porque é uma quantidade muito grande de tortuosidades na minha natureza, na sua natureza, na nossa cultura, na nossa criação, no nosso modo de entender e interpretar a vida, que estão em nós e a maioria de nós nem percebe. De modo que o que caracteriza essa passagem do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus, que é Jesus, é o fato de que eu, agora que fiz essa viagem pela fé, estou redimido. Todos os meus pecados foram limpos, apagados e perdoados. E eu fui comprado. Eu já não pertenço mais em direito àquele que age com poder sobre o império das trevas. Se um dia eu fui escravo dele, e estive sob o poder dele, e obedeci e fiz a vontade dele, agora, no entanto, eu recebi a possibilidade de ser transferido para essa outra percepção, esse outro entendimento, essa outra realidade, que já chega em mim, definindo a certeza profunda de que eu fui comprado e trasladado daquela situação para esta outra. Que se antes eu estava sob o poder e o domínio do império das trevas, agora, no entanto, eu estou debaixo do reino do amor do Filho de Deus, do reino do amor de Jesus. Esse é o modo que Paulo escolhe para caracterizar essa viagem que não muda a gente necessariamente de um lugar para o outro. Não faz necessariamente nenhum traslado geográfico ou geopolítico, não faz nenhuma mudança necessariamente de natureza econômica, financeira, não produz necessariamente nenhuma mudança nas exterioridades, porque não é um acontecimento externo a nós. Ele tem suas implicações externas, é um acontecimento interno. A grande mudança é dentro. Se não acontecer dentro da gente, a gente pode pintar o chão escrito Reino de Deus e falar em Deus o dia inteiro e dizemos que pertencemos ao povo de Deus e procurarmos maneira de nos mostrarmos gente diferente por todos os modos e com todas as maquiagens, máscaras, fisionomias e com toda a manifestação de disfarçatez. No entanto, nada terá significado, porque para Deus só tem significado o que acontece aqui dentro de mim. E aquilo que se manifesta do lado de fora tem que ser um mero fruto da realidade presente em mim, de experiência de Deus, de conhecimento de Deus, de prova pela fé da realidade acerca da qual Paulo está falando, descrevendo algo que ele mesmo experimentara. Porque quando ele fazia referência a esse tipo de traslado, de mudança, de arrancar o indivíduo do seu exílio, vivendo sob a tirania de escuridade, de trevas, de ignorância, de estupidez, de falta de entendimento, de conhecimento, tateando,
se ferindo e ferindo os outros sem enxergar nada, sendo apenas objeto de fustigamentos do mal, das trevas, do diabo, das forças da carne, do corpo, provocadas e seduzidas por chamados e apelos cada vez mais intensos para que a gente se torne pessoas que não têm entendimento, que não pensam, que não discernem, que não analisam, que não compreendem, que só se entregam a situações. Então, ser tirado daí, ser colocado nesse outro ambiente, não é algo que acontece do lado de fora. Se não acontecer antes, do lado de dentro. E do lado de fora, Jesus disse que é bom que não aconteça. Porque Jesus disse: Pai, eu não peço que tu os tires do mundo, mas sim que tu os livres do mal. Então ele não estava fazendo pedidos para que se criasse uma seita, nem um grupo de alienados, nem pessoas desconectadas da vida, nem gente divorciada da realidade. De modo algum. Não havia nele nenhum chamado, nenhum pedido para que nós nos alienássemos do resto das relações da gente na vida e no mundo. Ao contrário, nós somos chamados para continuarmos a ser sal da terra e luz do mundo. Por isso, não existe espaço para fuga, para alienação na vida de quem tem essa consciência do reino de Deus no coração. Aí vem Jesus e simplesmente diz isso, que agora nós fomos trasladados para um outro ambiente que se muda por completo dentro de nós. E eu dizia há pouco que quando Paulo fazia referência a algo tão dramático como sair, ser mudado, trasladado do reino de trevas para o reino do Filho do amor de Deus, ele estava pensando na própria experiência dele. Ele estava pensando no que tinha acontecido com ele, que estava andando debaixo do império das trevas, embora ele servisse à religião, embora ele carregasse cartas dos principais sacerdotes com autorização formal, com imprimato legal da religião para perseguir discípulos de Jesus, embora o caminho dele fosse pavimentado pela lei, pela oficialidade, pela moralidade, por tudo aquilo, como ele era um ser hostil e cheio de ódio, e ele perseguia os discípulos de Jesus porque havia neles uma praga contra o povo dele, contra o Deus de Israel. Apesar disso, ele diz, pensando que servia a Deus, ele caminhava em trevas. Tem muita gente que pensa que por estar sob o guarda-chuva da religião, a pessoa está no mundo da luz. Nada mais equivocado. Nenhum de nós aqui tinha o pedigree de Paulo. Ele era judeu de judeus, da tribo de Benjamim. Ele tinha sido educado aos pés de um dos mestres mais importantes de Israel, de Gamaliel. Ele servia a seita mais rigorosa dos judeus, a dos fariseus. E ele diz mais: eu fui circundado como um bom judeu ao terceiro dia, cumpri todos os ritos, sou um genuíno pedigree da melhor genealogia, e achava que estava servindo ao Deus de Israel, que a ele eu prestava culto enquanto eu me entregava ao fluxo do ódio que me fazia perseguir os discípulos de Jesus. Até que ele me encontrou e a luz veio e iluminou o meu rosto, me deu revelação de Deus na face de Cristo. E naquele mesmo momento, eu fui levado e arrancado de mim mesmo para mim mesmo. Foi tirado de mim o império das trevas, foi sugado de dentro de mim. E eu, como que fui trasladado daquele reino de escuridade para esse reino do amor de Deus que se implantou em mim, no meu coração. E a primeira marca dele é que ele gera essa certeza na gente. Quando esse reino de Deus entra em nós pela fé, quando a gente crê em Jesus, quando o véu é tirado do nosso entendimento, a gente discerne o significado da caminhada com ele. Isso tudo pela fé, quando o coração se entrega, se rende, dá razão a Deus,
não tem mais opiniões contrárias, simplesmente se abre. Nesse dia, isso marca a gente para sempre e de modo irremovível, com as certezas de que nós fomos redimidos, comprados, que nós temos dono, e esse dono é Deus. Ninguém nos arrebatará das mãos de Jesus. E a segunda é a certeza de que todos os nossos pecados estão esquecidos. E mais do que isso, vem-me também a certeza de que todos eles, todos os dias, já estão perdoados. Não para que dentro de mim surja a vontade de viver qualquer modo de existir cínico e pecaminoso. Ao contrário, quanto mais certeza disso eu tenho, menos vontade de transgredir existe em mim, porque o que se desperta em mim e em você, em qualquer um que tenha essa experiência, é uma vontade enorme de se dar a Jesus por amor, com toda simplicidade, por amor. Não tem barganha, não há nada a propor. Tudo está feito por Ele, eu só crio. No momento que eu crio, um milagre aconteceu. Eu fui tirado do tacão, da opressão, da tirania, do império das trevas que manifestava o seu poder sobre mim através das influências que vêm do curso deste mundo, do sistema de sedução montado o dia inteiro, dizendo que eu preciso ser quem eu não sou, dizendo que eu preciso ter o que de fato eu não necessito, dizendo que eu preciso me parecer com algo que não tem nada a ver com o meu ser, com a minha essência, dizendo que eu preciso seguir determinados caminhos para ser alguém na vida, que na maioria das vezes é mentira, fazendo com que a gente entre numa máquina de amoldamento, de soldadinhos de chumbo do mundo, andando por aí todo mundo assim, seguindo aquela coisa, igual uns idiotas. Aí, esse é o império das trevas. Também se serve das emulações que passam pela gente, e muitas delas têm significados de natureza sexual, ou simplesmente são manifestações de deficiências psicológicas da gente que se manifestam como inseguranças. E aí o indivíduo, quanto mais inseguro, mais poder quer ter. A pessoa, quanto mais segura é, menos precisa provar nada para ninguém, mas o inseguro tem que provar todas as coisas, aí nisso ele se desanda ou ela se perde. Outras vezes tem a ver com aquela opressão espiritual que vem mesmo do império das trevas sobre nós, sobre todo ser vivo, especialmente sobre todo aquele que tem alguma consciência. Ela chega. E é por isso que muitas vezes você não entende como certas forças se somam dentro de você e geram impulsos poderosos. É o governo do império das trevas. Mas Jesus veio para quebrar esse poder. E Ele efetivamente destruiu tudo isso na cruz. Paulo vem a dizer aqui mesmo, escrevendo aos Colossenses, um pouco mais adiante, algo extraordinário. Ele diz no capítulo 2, no verso 13, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, Ele vos deu vida, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Sim, Jesus o removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Este que já fez isso na cruz é o mesmo que nos libertou e nos liberta do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do amor de Deus. Agora é só com você. O que eu tinha a dizer sobre o Evangelho está dito. Esse recado, eu quero dizer a você que
príncipes, reis, gente soberana de todos os tempos na história humana desejou ouvir e não ouviu. Enquanto isso, viveram servindo a deuses pequeninos e buscando desesperadamente um significado para as suas vidas, conquistando impérios. E como disse Maria, mãe de Jesus, na sua oração transcrita no Evangelho de Lucas, continuando, no entanto, esses reis e príncipes vazios, sendo despedidos vazios. Mas você está ouvindo o Evangelho, acabou de ouvir. Isso é um privilégio extraordinário que você está tendo. Absolutamente gratuito, livre, solto, dado a você por Jesus na cruz, de graça, pago, feito e realizado. Ticket comprado, garantia de cidadania no reino do amor de Deus, totalmente estabelecida. Agora a única coisa que você tem que fazer é crer. Mas você pode escolher ficar sabendo disso e vivendo como se não soubesse, sem discernir o significado interior e espiritual que essa realidade produz, libertando você desses julgos e dessa ignorância espiritual na qual você tem vivido, para a consciência de uma nova percepção, que é aquela que se estabelece no reino do Filho do amor de Deus, que é manifesto para nós em Jesus como Evangelho, como palavra da vida, como Evangelho que liberta, sem que ninguém precise fazer nenhuma barganha. Eu vou dar uma paradinha aqui e eu volto com você daqui a um pouquinho mais. Até já então. Sitting in the rain, water on your brain, got a hole in your boat, trying to stay afloat. It's got you down. I got a wind in myself, rubber boots and a pill. I'll throw you a line. Rest assured that I will never let you drown. 'Cause when you're up against the wall, you know I'll be here. When you rise and when you fall, I'll always be here. Thank you. Eu estou de volta e quero convidar você, mesmo agora. Você está pensando que isso é um programa de televisão? Não fique enganado não, eu não estou fazendo um programa de televisão, eu tenho dito isso sempre. Eu só uso a televisão. Vê se isso aqui tem cara de programa de televisão, isso é uma conversa. Você me deu licença, eu entrei. Como quem bate a sua porta, usando as facilidades desse tempo nosso, onde eu não preciso, de fato, bater a sua porta. Estou passando por aí, dizendo a você acerca do que eu creio. Você parou e ouviu. E é porque você ouviu que eu estou dizendo a você, isto aqui não é um programa de televisão. Foi gravado, mas continua sempre vivo. Vivinho. Sabe por quê? Porque não importa a hora em que você vir isto aqui, no momento em que essas palavras estiverem sendo ditas, eu sei que eu conto com um poder que nenhum poder na terra possui. Sabe qual é? É o poder do Espírito Santo, que Jesus prometeu, me dando a garantia de que enquanto eu estivesse falando o Evangelho puro, simples e verdadeiro de Jesus, Ele estaria dizendo ao seu coração, isto é verdade, isto é verdade, isto é verdade. É por isso que este não é um programa de TV, é uma conversa, e eu uso a televisão para chegar aí, na esperança de que o Espírito Santo esteja confirmando no seu coração cada palavra dita, dizendo a você, isto é verdade, isto é verdade. Crê
de todo o teu coração, e tu terás vida. É o que de todo o meu coração eu espero que o Espírito de Deus esteja confirmando dentro de você. Se é assim, eu quero convidar você para chamar Jesus, para dizer: Jesus, eu te quero. Eu não tenho metade e não tenho nenhum dos pés de gris de Paulo, que era lá da genética dessa informação especial, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim, fariseu de fariseus, discípulo de Gamaliel, com todas as chancelas do establishment religioso, e ainda assim no império das trevas sem saber. Eu tenho me escondido atrás de religião, de um monte de coisas. Essa é a oração que você tem que fazer. E dizendo a Jesus agora: para mim ficou claro que nada disso adianta, que a gente pode estar sob todo esse teto e ainda assim não ter nada, estar andando na escuridão. Eu quero ficar livre do engano. Eu quero te abraçar de coração. Quero crer em ti com toda a minha força. Faça isto, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.